Boa tarde. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, senhoras vereadoras. Boa tarde, imprensa local. Boa tarde, senhores internautas. Terceira sessão ordinária de 2021. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Declaro aberta a presente sessão. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém. Coloco em votação as atas da segunda sessão ordinária e quarta sessão extraordinária realizada no dia 8 de fevereiro de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Nós temos uma pasta de documentos diversos que eu gostaria de colocar à disposição dos senhores vereadores para apreciação assim que queiram. Agora nós vamos dar início à leitura das preposições que deram entrada nessa casa. Solicito à primeira secretária que faça a leitura. Projeto de Lei número 09/2021. Autoria: Senhor Prefeito Municipal. Assunto: a instituição Guarda Municipal de Amparo São Paulo passará a ser denominada como Polícia Municipal de Amparo São Paulo e dá outras providências. 11/2/2021. Solicito seja encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, prazo 2/3/2021. Próximo. Emenda. Emenda número 09/2021 ao projeto de lei 05/2021. Altera e acresce disposições ao projeto de lei 05/2021. Eu peço a dispensa do requerimento da ordem do dia que está hoje, não é isso? Do encaminhamento das comissões permanentes. Então, pode. Nós vamos colocar em votação o requerimento verbal. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Próximo é uma moção número 2/2021. Moção 02/2021. Apelo para cobrança diferenciada nas tarifas de água e esgoto das entidades religiosas. Pois não? Eu estou retirando porque ela tem que partir do prefeito. Nós não podemos, a gente da bancada e o vereador não pode fazer quando mexe com dinheiro, com verba pública. Então, eu conversei com o prefeito, ele vai fazer, daí volta.
Então, nós vamos colocar em votação a solicitação de retirada da moção 2/2021. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito à primeira secretária a leitura dos requerimentos de número 10/2021 a 13/2021. Requerimento ao prefeito 10/2021. Solicita informações relativamente à denúncia em face de servidor do SAI. O requerimento número 10/2021 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Requerimento ao prefeito 11/2021. Requer informações relativas ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde do Jardim Camanducaia, no que se especifica. Requerimento 11/2021 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Requerimento ao prefeito número 012/2021. Requer informações sobre o projeto Auxílio Amparense. Requerimento número 12/2021, de autoria da Silvia Forato de Camargo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento ao prefeito número 13/2021. Requer informações sobre nomeações para cargos em comissão e funções de confiança. Edilson José Camilo. Requerimento número 13/2021 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais matéria para leitura, eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos vereadores inscritos para manifestação, tema livre, tempo de 10 minutos com apartes. Vereador Conrado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Hoje eu vou falar um pouco sobre uns acontecimentos que aconteceram na cidade. Foram acontecimentos bons, embora foge um pouco aqui da nossa alçada, mas a gente tem que estar ciente do que acontece no município. Assim que começou esse ano, eu gostaria de falar um pouco sobre a Guarda Civil. Eu acho que vocês todos devem ter percebido o excelente trabalho que está sendo prestado durante esses 2 meses. Esse 1 mês e pouco, né? O pessoal está bem empolgado para trabalhar e, consequentemente, o trabalho está fluindo, né? E com isso, seria mais segurança para a população. Eu posso citar aqui algumas ocorrências relevantes, né? Todos vocês acompanharam, teve um homicídio, né? Lá no São Dimas. E homicídio é considerado um crime aí, muito brando, né? Contra a vida, né? E aqueles agentes ali, na madrugada, tomando conhecimento que aquele ocorrido, já começou a realizar ali umas investigações preliminares no intuito de tentar localizar aquele autor do crime, né? E acabou que conseguindo localizar e acabou efetuando a prisão de um deles e posteriormente a prisão do casal também que estava envolvido e agora está à disposição da justiça. Então eu gostaria de parabenizar esses agentes que vem trabalhando aí muito árduo, né? Não é um trabalho fácil, né? Quem vê de fora pensa que é simples, mas não é. Então eu gostaria de parabenizar por essa ocorrência. E também na data de ontem, né? Na data de ontem foi feita uma grande apreensão de drogas no Jardim Brasil. Com apoio aí foi utilizado o canil da guarda, né? Que é um canil que
cachorros são muito bem treinados e acabou localizando ali uma grande quantidade de droga. Mais de 4 quilos de entorpecente. Provavelmente esse entorpecente ia ser utilizado aí nesses dias de carnaval, né? Graças a Deus aí, tirou de circulação, vai ser menos pessoas aí consumindo essas drogas. Então eu parabenizo aí essas equipes e também parabenizo aqui também outro setor, que é um setor de trânsito, né? Que são poucas pessoas e vem fazendo um trabalho excelente também, de acordo com a demanda, eles estão trabalhando. Então, gostaria de agradecer a todos esses servidores aí, na pessoa do Silva, que é o responsável. Tem feito um trabalho excelente aí. E gostaria de falar um pouco também sobre uma indicação que eu fiz para o prefeito, né, que é a respeito da criação da Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha é uma equipe especializada que ela vai atender somente ocorrências ligadas à violência doméstica. A esposa, né, ou a namorada, ou o namorado está sofrendo ameaça, essa especializada, essa viatura vai trabalhar só em função disso. Então faz o boletim de ocorrência, está com a medida protetiva. Então criando esse mecanismo vai ter muita proteção, porque essa viatura vai ficar disponível somente para os crimes de violência doméstica. A gente sabe que esses crimes de violência doméstica é muito complicado. O agressor ele acaba até matando, né, a vítima. Tivemos casos recentes, igual no Rio de Janeiro, uma juíza, né, acabou perdendo a vida em função aí da agressividade aí do seu ex-companheiro. Então esse projeto foi indicado para o prefeito, ele recebeu muito bem. Tem que se estruturar primeiro para fazer essa criação, que vai envolver Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, Tribunal de Justiça. Então vamos tentar fazer um projeto amplo, né, que atinja a todos e que dê mais segurança aí para as vítimas de violência doméstica. Lembrando que violência doméstica não é só de homem para mulher, não. São os casais. Violência no ambiente ali que vive as pessoas, onde tem uma conjunção ali. Então é muito importante. Também eu mandei um ofício para o secretário da Saúde, o Gasoto, né? Recebi uma demanda do Pantaleão, onde as pessoas que fazem exames, elas têm que se locomover mais ou menos de 8 a 10 quilômetros para fazer os seus exames de rotina. Então eu solicitei a ele que visse o que seria possível para fazer alguma coisa para amenizar, né, essa situação daqueles moradores. E ele deu uma ideia muito boa. Ele pretende criar um sistema itinerante que vai levar os profissionais da saúde até os locais onde estão essas pessoas. Então isso aí também é muito interessante. Também teve uma demanda de reivindicação de transporte coletivo na área rural. Foi colocado no Pantaleão, mas ficou faltando no Brumado, né? O circular vai ter o Pantaleão e não vai ter o Brumado, que é 10 minutos ali, então aí fica muito complicado para essas pessoas. Então vamos conversar com o prefeito aí para ver se a gente consegue estender essa linha até o bairro do Brumado. Agora eu gostaria de falar um pouco aqui sobre um garoto. Gostaria que o técnico colocasse a imagem para os vereadores ver. Esse garoto que vocês estão vendo aqui, ele se chama Fernandinho. Fernandinho tem 1 ano e 10 meses, né? Ele, em decorrência de um engasgo, acabou aí sendo diagnosticado com paralisia cerebral. Hoje ele se encontra internado no Hospital Samaritano e a hora que ele sair do hospital vai requerer aí muitos cuidados e muitos equipamentos caros, e a família é humilde e não tem condições aí de estar arcando com todas essas despesas aí do tratamento dele. Felizmente algumas pessoas já doaram cama, né, cadeira de roda, só que falta algumas coisas ainda. Então aqui tem uma ação entre amigos, né? Tem uma conta bancária. Se você sentir aí no coração que deve dar uma ajuda para esse garoto, eu peço a vocês aí que conhecem bastante gente aí, se puder também colaborar, vai ser de bom grado, né? A situação dele não está nada fácil. Me parece que hoje ou amanhã ele vai sair do hospital e vai vir para casa e vai requerer aí cuidados constantes. Então eu gostaria que vocês aí dessem ajuda, não só vocês aqui vereadores, mas também a sociedade de amparo, a população, né? Essa
essa imagem dele já está rodando as redes sociais, tem muita gente ajudando, mas ainda falta algumas coisas ainda. Em especial, gostaria de agradecer a dona Adelinda, né, que é uma pessoa que abraçou a causa do Fernandinho, que está aí fazendo toda essa movimentação para ver se consegue fazer com que amenize um pouco a situação desse garoto. E se ele está vivo hoje é porque Deus quis assim. Então gostaria de que vocês ajudassem, né? O pastor está aqui, né? Que trabalha aí também nessa área. Se puder também conversar com o pessoal para dar uma ajuda lá também, será de bom grado. Muito obrigado a todos vocês aí. Próximo. Vereador Pastor Elcio. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras nessa tarde. Eu quero aproveitar o ensejo, agradecer ao prefeito esse final de semana, essa chuva que deu, entrou água na casa de uma família, de duas famílias, lá no Jardim Europa. E ao entrar água, eu mandei para algumas pessoas do SAI, mandei também para o secretário de governo, aquelas imagens, mas foi muita água. E ninguém se manifestou naquele momento. E eu recorri ao prefeito. E eu agradeço a ele que, de imediato, ele me atendeu e pediu o telefone da família e mandou lá o pessoal da Defesa Civil e vão resolver o problema. É importante a gente frisar as coisas que acontecem boas, né? E isso foi muito importante, porque aquela família ficou muito agradecida. A atenção que ele deu, ele mesmo ligou para a família. Então, eu quero aqui agradecer a ele e dizer para que ele possa continuar assim, né? Quando a gente mandar alguma coisa, que visualize e nos responde, né? E as pessoas que nos procuram, porque não tem outra saída, nos procura porque há uma necessidade. Também nessa semana que passou, dia 11, eu estive ali no Tamburi, né? Rosinha conhece muito bem mais, gente. Sabe, o pessoal sem água. É um crime, é um crime. A pessoa não ter água para tomar. É um crime. E a gente não sabe mais quem recorrer. Marquei, vou conversar com o prefeito, ver o que a gente pode fazer. Porque as pessoas não sabem mais o que fazer. Lá, um fica jogando a culpa no outro. Mas a água tem que ter. Independente que não resolva o problema do bairro nesse instante. Mas eu acho que tem que ter água ali. As famílias chegou a chorar. E eu conheço, eu não moro lá, a gente tem chácara, o pessoal tem. Mas quem mora lá não sabe mais o que fazer. Não sabe. Pagam, mas não tem água. Então, eu falei com o secretário de governo e conversei com aquele pessoal que estarei levando a causa deles mais uma vez. Entendeu? Mas agora vamos levar ao novo prefeito, né? A anterior passou, mas vem a nova administração, espero que resolva, nada da noite para o dia, mas a água é hoje, como diz, não é nem hoje, é ontem, né? Porque as pessoas não sabem mais o que fazer, a quem recorrer, procura a justiça, procura o ex-proprietário, mas agora é nós. Então, eu quero deixar aqui para todos os vereadores nos ajudar. Também o pessoal veio aqui falar comigo por esses dias lá do bairro do Parque Turístico, a situação que está lá em cima também, quem sabe conhece, um monte de fossa e ali contaminando a água. Umas 2.000 pessoas moram naquele lugar e um empurra para o outro. Acho que nós devemos, está na hora de começar a resolver essa situação. Todos se unir nesse intuito. Também o Planalto da Serra. Eu quero agradecer aqui o prefeito, porque ele tinha mudado o horário de ônibus, pedido para mudar. As pessoas me ligou, eu falei com o secretário de governo e voltou normal lá. É muito importante quando isso acontece. Mas eu acho que quando vai fazer alguma mudança, principalmente em linha de ônibus, deve-se consultar as pessoas e não fazer de qualquer maneira. Pessoas ficou aí, saiu do emprego e não tinha como ir embora, porque foi tirado o horário do ônibus e me ligaram chorando, reclamando, mas voltou ao normal. E tem esse projeto aí do prefeito, né, que vai ser colocado em votação, creio hoje ainda,
E muito bom. Eu tinha feito uma emenda, mas o presidente e os demais conversou comigo, demonstrou que ali não vai ser somente colocado o nome, mas as pessoas que vão lá no SAI vai escolher qual entidade eles querem doar. Muito bem, mas eu gostaria de dizer a todos que eu não vi prazo na emenda. Qual o prazo? Eu pus um prazo de 5 anos, pode ser 3. Sabe por quê? Tem gente malandro que aproveita essa oportunidade e vai abrir aí uma ONG, vai abrir aí uma entidade filantrópica e vai receber o valor. Então, acho que nós precisamos pensar no tempo fixo no município. Porque também a pessoa pode vir de fora, já trazendo também a filantropia dele e chegar aqui e se instalar. Então, se é um benefício para a cidade, vamos fazer em prol da cidade e vamos fazer também com que essas empresas sejam sérias. Porque se ela sobreviveu 3 ou 5 anos, sem ajuda, eu acho porque é séria. Então, pelo menos, nós podemos dar o dinheiro para quem realmente é honesto. E se nós não fizermos isso, vai acontecer o fato de alguém olhar a lei e abrir uma ONG aí, e depois o dinheiro vai para essas pessoas ou para quem queira, porque malandro é que não falta. E eu agradeço. Muito obrigado. Próximo. Vereador Edilson. Bom, boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os pares. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou acostumado às 7 horas, 5 horas. Desculpa, reconsiderando. Boa tarde. Boa tarde à imprensa e boa tarde a todos os internautas. Bom, um pouquinho que eu vou falar aqui nessa tribuna livre, que a gente até conversou, já conversei com o presidente também, é a questão dos projetos de lei que chegam na casa. Eu acho que todo vereador aqui presente, como público, internauta, imprensa, todos querem clareza no que é votado e o que é apresentado. Então, assim, o que eu peço para o presidente, que a partir de hoje, ou a partir de ontem já, que todo projeto de lei que passar nessa casa, que seja apresentado na comissão e que tenha o parecer da procuradora Simone também. Por quê? Todos aqui, não tem um vereador aqui que tenha conhecimento em causa jurídica. A gente não é advogado, a gente precisa conhecer de lei. Aqui é uma casa de lei. Se aqui é uma casa de lei, a gente não tem esse conhecimento, mas a gente tem o suporte jurídico, a gente tem o pessoal do jurídico, tem a procuradora. Então, o que eu peço é que todo esse projeto de lei que chegar na casa seja submetido à comissão e depois com parecer da procuradora. Por quê? Quando a gente vota aqui, se a gente votar algo, a gente está errado. Se a gente, como que diz a frase, se você fizer o certo, você está errado. Se você fazer o errado, você também está errado. Então, para a gente votar algo com segurança e até embasado, ter fundamentos para argumentar e responder à sociedade, a gente tem que ter clareza e certeza no que a gente está votando. Então, eu peço ao presidente que, a partir de hoje, todo projeto de lei que entrar na casa seja submetido à comissão, que dê o seu parecer e com o parecer também da procuradora. Com isso, a gente pode deixar claro à sociedade o que a gente está votando, para que quando a gente for questionado, a gente possa responder de forma clara e objetiva e que não fica... Porque acontece, você aprova uma coisa aqui, na internet é colocada outra. E fica aquela transição. O vereador votou certo ou votou errado? Então fica genérico, fica a questionar, fica de forma assim, a ser questionado por qualquer um. Então, assim, esse é meu pedido. A gente já conversou sobre isso daí. Eu acho que é uma segurança para todos os vereadores aqui, principalmente para quem não tem nenhum conhecimento jurídico, que todos aqui, até eu também não tenho. Mas a gente tem o quê? A gente tem um escudo, que é a Procuradoria, que vai dar um parecer, que esse parecer garante a nossa decisão na hora que a gente for votar um projeto de lei. Obrigado, presidente. A gente já conversou sobre isso e também sei que acho que todos aqui têm esse desejo também, até por segurança, para ter certeza sempre e ter tranquilidade na hora de votar também. Bom, outro questionamento meu é sobre uma indicação que foi entregue ao prefeito e foi acatado.
junto com o prefeito e junto com o superintendente do SAI, Sérgio Scabora, a instalação de uma central de atendimento do SAI na rodoviária do São Dimas. Aquela região do São Dimas tem mais ou menos hoje por volta de mais de 13 mil pessoas que moram naquela região. E a gente tem 3 loteamentos novos que já foram liberados, já foi construído. Tem mais um loteamento, que é o Portal das Águas também, que são 600 lotes, que vai, provavelmente, assim que liberar também, vai ter várias famílias morando ali. Então, o prefeito recebeu essa indicação, acatou junto com o superintendente do SAI e vai ser disponibilizado uma central de atendimento do SAI na rodoviária do São Dimas. Então, agradeço o prefeito, agradeço o superintendente do SAI, Sérgio Scabora, por acatar essa indicação. Isso vai trazer um benefício e um bem-estar à população da região de São Dimas, toda aquela região, porque muitas pessoas, até de idade, pessoa com essa pandemia, senhores acima de 60, 65 anos, tinha medo, às vezes tinha um problema que tinha que resolver no site, tinha medo de pegar o ônibus devido à pandemia, ter que se deslocar até no centro para fazer um pedido, pedir uma segunda via de conta, ou pedir um reparo, fazer alguma reclamação. Então, isso daí a gente vai evitar esse deslocamento desnecessário da população. A gente tem esse posto no São Dimas, vai atender toda aquela região e não precisa estar esse deslocamento da população ter que sair de casa para fazer, às vezes, um simples pedido, ter que ir lá na autarquia, no centro da cidade. Você diminui o custo e a pessoa não vai ter aquele gasto de pagar o ônibus. De repente, muitas dessas pessoas também não têm o veículo de locomoção e a gente agiliza melhor o trabalho do SAI perante a população também. Então, agradeço o prefeito, o Sérgio Scabora, por ter acatado e ter decidido por essa disponibilidade dessa central de atendimento do SAI na região do São Dimas, especificamente na rodoviária do São Dimas. Bom, o último questionamento, não é nem um questionamento, é um pedido ao prefeito, à secretária de Educação, que é a Alice Veríssima, que é do meu partido, e o secretário de Saúde, o Fernando Casotto. As aulas voltam dia 1º. Hoje a gente vê notícias que a gente tem a nova cepa, que já tem vários tipos de mutação desse vírus do Covid. A gente já tem aqui já em Indóia, tem hoje uma cidade aqui da região de São Paulo que já decretou lockdown de 15 dias. Hoje foi decretado. Agora eu pergunto para vocês, temos que voltar às aulas? Sim, temos que voltar. Mas vamos voltar com responsabilidade? Por quê? As professoras, elas não foram vacinadas. A gente tem o pessoal que é a linha de frente, que é o pessoal da saúde. Concordo plenamente. Eles estão hoje na ativa, na linha de frente. Mas a partir da hora que você vai voltar às aulas, você vai colocar a professora, merendeira e o pessoal da limpeza também na linha de frente. Essas professoras e esses funcionários têm família, têm pai, têm mãe de idade, são grupo de risco em casa, têm filhos também. Então eu peço assim, reforçando ao prefeito, cobre do secretário estadual de educação, cobra do governador. Vamos, se vai voltar a aula mesmo dia 1º, vamos priorizar também essa categoria também, porque a gente tem que voltar, mas em primeiro lugar com responsabilidade. Também não podemos vacinar o pessoal da saúde e colocar outra situação, criar outra situação de linha de frente, que seriam os professores também. Então, se a gente não tem essa segurança, o que garante? A gente teve exemplos em Campinas, que 2, 3 escolas voltou e teve um número grande de contaminação entre professores e alunos também. Então a gente já tem exemplos, mas se a gente tem que voltar, ok, vamos voltar, mas vamos voltar com segurança. Então peço ao prefeito, peço ao secretário de saúde, Fernando Casotto, peço ao secretário de educação, Alice Veríssimo, que é do meu partido, cobre o secretário de educação estadual, cobre o governador. Eu sei que os professores não estão hoje na faixa que é prioridade para vacinação. Mas, se a gente quer voltar às aulas, e tem que voltar, mas vamos voltar com segurança. Se eles não são hoje, como diz a palavra, não são critério, devido a que hoje a gente tem o pessoal que está na faixa da questão do pessoal da saúde, o pessoal da faixa etária de 90 anos, 85 anos está sendo vacinado. Mas então vamos também priorizar essa classe também, se a gente quer voltar às aulas. Então só é um reforço, um pedido ao prefeito e aos demais secretários, cobre. Eu sei que pode ser que o governador não atenda, mas a gente tem que fazer a parte da gente. A gente tem que cobrar, porque se a gente quer uma volta segura, esse é um dos pontos principais. É um dos pontos que a gente tem que priorizar. É a vacinação de quem também vai estar na linha de frente nas escolas também. Ok? Obrigado a todos. Boa tarde. Presidente, posso fazer uma parte? Claro. Vereador Edilson, eu concordo com
tudo que você disse. Eu acho que esse apelo, eu como professora da rede pública estadual aqui na cidade, componho esse apelo junto com você. Eu acredito que as aulas presenciais precisam retornar, mas só quando a gente tiver segurança. É importante a gente falar para a população que as aulas retornaram. Desde a semana passada, todos os alunos da rede pública, tanto estadual quanto municipal, bem como as particulares, já estão tendo aula. Nós, professores, nunca paramos de trabalhar. A gente tem que colocar isso, porque muitas vezes as pessoas se confundem pensando que os professores não estão trabalhando. Nós estamos trabalhando e esse ano, o ano letivo de 2021, já começou. Os alunos já estão retirando atividades, já estão tendo aulas à distância, já estão acompanhando as aulas que são oferecidas pela Secretaria Estadual de Educação. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Os professores nunca pararam de trabalhar e as aulas nunca pararam de acontecer. O nosso apelo ao prefeito é em relação às aulas presenciais, que essas só retornem quando a gente tenha certeza de que existirão merendeiras para fazer vários intervalos. Só para vocês terem uma ideia, na escola onde eu leciono, o meio período, o período da tarde, usando a porcentagem do período que a gente está hoje, da fase que a gente está hoje, a gente teria que receber no período da manhã, só no período da manhã e só no período da tarde, 150 alunos. Então, são 150 de manhã, 150 à tarde, mais uma porcentagem da noite. E aí a gente fica imaginando, né, como serão os intervalos para eles comerem a merenda? Um intervalo não dá, eu não posso pôr 150 crianças juntas num pátio. Então, eu teria que fazer escalonado, vários intervalos. E aí? E as nossas merendeiras? São todas ou com comorbidades, ou estão tem mais de 60 anos, a maioria tem mais de 60 anos. A escola que eu trabalho está sem nenhuma merendeira, porque todas elas são senhoras de idade. Então, eu componho esse apelo do vereador Edilson e lembro que nós não paramos de trabalhar e as aulas já se iniciaram. Próximo. Vereador Dil. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, internautas que nos acompanham. Só pegar um gancho aqui do que o Edilson falou e a Silvinha também, a respeito da educação, né? E outra aqui não é só essa questão, né? Também da falta de vacinação dos professores. Como vai ser as aulas presenciais? Parece que 35% da sala num dia, né? A outra. A gente gostaria de entender, até uma sugestão, até um pedido para a Alice, né? Como secretária, até mandar para a gente, porque é uma pergunta das mães que fazem para a gente. Meu filho vai na aula na segunda-feira. Na terça ele não vai. O que ele vai ficar fazendo em casa? Qual a programação, né? É isso que a gente gostaria. Os pais estão perguntando para a gente como que vai ser essa situação presencial, né? Porque como vai atender só 35% na sala de aula, então vai ter alguma aula em casa para o meu filho fazer? Qual tipo? Todos hoje, eu não sei como é que está a Secretaria de Educação, mas assim, todas as crianças têm como acompanhar essa aula em casa? Tem computador? Tem um celular, né? Que hoje é feito pelo celular também. Tem isso. Pelo que a gente vê, pelo que os pais, e não estou criticando a Secretaria de Educação não, porque ela pegou agora também a situação, mas já vinha com esse problema já o ano passado, não é, Silvia? Já vinha com esse problema. Muitas crianças não conseguiam acompanhar. Porque justamente, eu lembro o relato até da Magda, secretária de Educação, ela falando, né? Que tinha pais que reclamavam na escola porque não tinha o filho como acompanhar, não tinha um computador em casa, não tem internet, quando tem o computador não tem internet. Como vai ser essa situação? É tudo uma situação nova, né? Mas era bom, a Alice até passar pra gente, informar a gente aqui, pra gente não ficar até no escuro, porque as pessoas perguntam pra gente e não sabem explicar. Né? Então fica um pedido aí até para a secretária de enviar aqui para a Câmara alguma coisa, uma sugestão para ela, né? Enviar para a Câmara. Também falando nessa questão de saúde, da vacinação,
Aí entra uma situação que eu falei aqui semana passada. A gente viu aí na internet várias pessoas sendo vacinadas. E assim, tudo bem que a gente entende que tem relação com a saúde. Como eu falei, professor de educação física, fisioterapeuta, tem relação com a saúde, a gente sabe. Mas o grande problema é, será que era necessário vacinar essas pessoas, sendo que eu vou começar as aulas e tenho o professor para vacinar? Será que era necessário a gente vacinar certas pessoas, sendo que eu tenho pessoa com mais idade no grupo de risco? Eu vi uma notícia essa semana que o Lar dos Velhos ia começar a vacinação agora. Semana passada. Mas teve gente, professor de educação física, fisioterapeuta, gente nova, que foi vacinado primeiro. Aí eu estive lá em Atibaia, eu estou falando isso, presidente, porque eu estive em Atibaia semana passada e eu conversei fui visitar o nosso amigo Paulo Rossi lá, que é secretário, e a gente teve uma conversa lá com o pessoal da saúde lá. Eles tiveram critérios para vacinação lá, né? Então, por exemplo, dentro do grupo de professores de educação física, que são da área de saúde, eles tiveram critério. A pessoa com mais idade, a pessoa que tem algum problema de saúde. Um fisioterapeuta foi vacinado? Foi, mas aquele que é com mais idade, sabe? Teve os critérios. Agora, aqui a gente viu gente, fisioterapeuta, por exemplo, que não atua na área, mas tem a carteirinha, é fisioterapeuta. Mas foi vacinado, Rosa. Não, sim, é uma lei, a gente entende que a lei, mas mesmo tendo a lei, eu até conversando com o ex-secretário aqui, o Vinícius, que era o secretário de saúde, hoje ele está em Monte Alegre do Sul, é secretário lá. Ele também colocou critério na vacinação lá, sabe? Não é porque eu sou fisioterapeuta, que eu sou da área de saúde, tenho direito a vacinar. Eu atendo no hospital? Atendo no hospital. Se eu atender, eu tenho direito a tomar. Concorda? Mas se eu não atendo, que nem lá, eu vi uma vacinação de uma pessoa lá de fisioterapeuta que trabalha numa empresa de amparo que fez doação para o hospital e foi vacinado. Mas pelo que eu vi, ela nem trabalha nessa área não é nem fisioterapeuta, assim, não atende na verdade. Mas ela é fisioterapeuta. Então ela tem esse direito, mas não teria que pôr critérios, presidente. Porque não tem vacina para todo mundo, aí a gente deixa uma professora que atende, não foi vacinada. E aí querem começar as aulas presenciais. Sabe? Então, são umas situações que a gente acaba vendo que fica até complicado, né? Que a gente falar, porque, como a Silvia falou aqui, a gente está vendo aí o vírus circulando aí, né? Águas Lindóia já teve uma variação do vírus. Araraquara teve, hoje, né? Decretado um lockdown lá. E está caminhando. E eu até fica uma sugestão até para o pessoal da fiscalização da prefeitura, porque a gente está passando também, a gente está vendo os hospitais cheios, né? E a gente, ontem, domingo, perto da sede da GCM ali, perto em Aparati, tem aqueles lugares, aqueles bares aí, lotado. E todo mundo sem máscara. Cadê a fiscalização? Sabe? Eu fico inconformado. Aí o cara, ao comércio, o cara tem que fechar. Se ele não pôr máscara, é multado, é tudo. Aí você vai na frente da lanchonete, todo mundo lá sentado, aquele monte de gente sem máscara. E não acontece nada. Então, a gente acaba vendo que, infelizmente, entra governo e sai governo, continua sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E é difícil mudar. Não é nem culpa, né, às vezes, de quem está administrando, né, que entrou. Mas, às vezes, assim, as pessoas vão passando, a pessoa parece que não quer tomar partido da situação, de falar assim, não, eu vou resolver a situação. Eu vou fazer, eu vou fiscalizar, eu vou cuidar disso, cuidar daquilo. Parece que não é assim. Parece que a pessoa não tem aquela vontade de resolver o problema, presidente, sabe? A gente vê isso, porque não é possível. Entendeu? E aí, como o vereador falou aqui anteriormente,
da questão da guarda, a gente tem que louvar o trabalho da guarda. A guarda está fazendo um trabalho excepcional em Amparo. E não é de hoje, já faz tempo. Agora está tendo ações até mais, principalmente do lado de Três Pontas, a gente está vendo e tal. Mas, cara, a guarda tem poder de fiscalização também. Será que é difícil para o secretário de segurança, o comandante da guarda, colocar uma viatura da guarda perto lá de alguns lugares que sabe que tem aglomeração? Será que o guarda não pode, o GCM não pode fazer a fiscalização? Se não pode, dá poder para ele. Não tem como fazer uma lei, alguma coisa que faça com que ele fiscalize? Porque, cara, é imperdoável a gente ver. E aí a culpa é só do comércio. Parece que é só o comércio que dá problema. Eu não posso abrir o comércio, tem que fechar. Mas e as pessoas? Então fica aí, ó, a sugestão até para levar lá para a guarda, para quem sabe possa fiscalizar também. Uma outra coisinha só, presidente, acho que para ser mais rápido. Eu fiz um requerimento pedindo todas as nomeações dos cargos da prefeitura. Todas. Desde o dia 1º. Assessores, todas as portarias. Assessores, diretores. Para a gente ter conhecimento de quem foi nomeado. Né? Porque tem as funções, tem os assessores. E a gente tem, como vereador, a gente tem necessidade também de informar a população, né? E saber quem está no local, quem está naquela secretaria, para de repente a gente precisa de alguma coisa, uma informação para uma pessoa que pede para a gente sabe com quem pode falar. Né? Não fica só nas costas do secretário, o secretário tal, vou falar com o secretário. Não, tem os assessores dele. Então por isso que a gente está pedindo isso. E também quero chegar na outra situação, que chegou essa semana, foi muito falado, até, não sei, alguns vereadores aqui devem ter recebido, a maioria, a questão do cargo de secretário de Justiça, que foi nomeada não vou lembrar o nome dela agora, foi nomeada a secretária, uma advogada, que é filha... Acabou o prazo? Mais 5? Não, mais 5 minutos, pode ser? E essa secretária, advogada, o pai dela parece que é assessor do deputado, né, que o prefeito trabalha com ele, tem uma parceria muito grande com o deputado, e foi nomeada. Aí começaram a falar muito, não, como é que pode, porque vai nomear um secretário de Justiça de fora, porque, né, aquela situação toda, tem gente competente em Amparo, tudo isso. Aí, na verdade, a gente fica pensando, né, da seguinte forma, eu não acho errado. Não acho errado colocar um cargo, um secretário que seja de fora. É uma escolha do prefeito, ainda mais um secretário de Justiça. Advogado, prefeito, não sei por que quis nomear, mas é prerrogativa dele, ele tem direito de nomear quem ele quiser. O que a gente fica espantado é as situações as circunstâncias que passam a ser nomeadas essas pessoas. Porque eu me lembro muito bem, na época alguns aqui podem lembrar, na época do César Pagan, na época do Paulo Miota, que tinha vários secretários de fora. Vários, não foi um, eram vários. Não, sim, é isso que eu quero chegar nisso, É nisso aí que eu quero chegar. Então, aí na época do César, o César nomeou vários, 4, 5, 6, não lembro, que eram de fora. E na época o Jacó, que era vereador aqui, Carlito, você lembra? Não é muito na minha época, mas eu lembro. O Jacó cansou de bater no César Pagan por conta disso. Cansou de bater, presidente. Aí batia mesmo, não é, Carlito? Batia forte. E outros também, mas vou falar do Jacó porque o Jacó era prefeito. Então o Jacó, na época, cansou de bater no César por causa disso e depois no Paulo Miota também, pastor. Quando entrou, fez a mesma coisa. Como se não fosse, eu falei, era só política. Né? Então para o outro não prestava, para ele acabou fazendo. E trouxe vários. Secretário de Administração, secretário de Justiça,
E aí vai, vários. Saúde. E aí a gente vê várias pessoas do lado do Jacó hoje criticando. Hoje criticando. Que é a pior coisa do mundo. Hoje não pode ter. Mas antes podia. Né? Antes não podia. E agora a gente vê também a questão do próprio prefeito, que tempos atrás também criticava o Jacó. Também criticava. Quantas vezes chegou a falar pra gente aqui, eu acho um absurdo o prefeito ter vários secretários de fora, porque quando eu assumir, quando eu ganhar a eleição, eu não vou ter ninguém de fora. Ai, cansou, ver aqui nos corredores, aqui falava, Carlito, quando ele vinha aqui, até pouco tempo atrás mesmo. Até eu falei para ele, falei assim, ó, não fala isso porque você pode mudar e pode trazer. Hoje está acontecendo a mesma coisa de novo. Secretário de Justiça de fora, secretário de Administração de fora, acho que, se eu não me engano, é 3 ou 4 já de fora. Então, é por isso que eu estou falando a situação, pastor. Porque nada contra, não tem nada contra, não. Você pegar o Paulo Rosso, foi candidato a prefeito do meu partido, é secretário em Atibaia. Eu não vejo problema nenhum, desde que a pessoa tenha capacidade. Só que o que eu me refiro é a pessoa falar e não cumprir o que fala. Porque eu falo contra, eu faço política totalmente contra, induz a população que é a pior coisa do mundo e que se eu ganhar a eleição eu não vou fazer isso. Aí eu mudo o discurso e acabo fazendo. Aconteceu isso daí semana passada aqui, que o Edilson tinha acabado de falar aqui, da questão do projeto que a gente votou, né? Que achava tudo era absurdo. Aí quando eu entro, eu faço o que o outro anterior fazia. Sabe? É essas coisas que deixam a gente revoltado, Carlito. Porque assim, ó, eu não posso fazer, ou então eu não falo. Não, eu sei que faz parte, mas então eu não falo. Eu acho que assim, a gente sabe o que está faltando na política? Um pouco de coerência, Carlito. Falta coerência, entendeu? Nos atos da gente. Coerência, presidente. Obrigado. Pois não, pode usar. 10 minutos. Bom, boa tarde para todas, para as colegas vereadores, para os colegas vereadores. E, gente, acho que isso que o Dil falou é interessante, essa coisa das pessoas vindas de fora, né? Eu queria esclarecer para todo mundo. Eu, particularmente, nunca tive nada contra esse processo, até porque a gente não vive num feudo, né? A gente vive numa cidade, em uma cidade que leva o nome de Amparo, né? Amparar. Como foi colocado pelo vereador Dil, também pelo Carlitinho, o que as administrações do meu partido sofreram com esse tipo de ataque, Dil? Ah, alienígena, veio de fora, como que está assumindo um cargo na cidade se não é daqui? Eu fico pensando, né, que então para trabalhar em Amparo a gente tem que trazer a certidão de nascimento. Eu nasci na Sintra, viu, gente? Pode conferir, nasci em Amparo mesmo, não vão pegar no meu pé por causa disso, tá? Mas, brincadeiras à parte, é muito esquisita essa situação de que pessoas de fora não sejam bem-vindas na cidade. Pelo contrário, eu acho que se a administração entende que aquela pessoa tem capacidade, tem perfil para assumir aquele cargo, problema nenhum que ela venha de fora, problema nenhum. O que a gente precisa é de pessoas que tenham, claro, um posicionamento político alinhado com a administração, não faz o menor sentido chamar alguém que não tenha uma relação política, mas que tenha também um conhecimento técnico, que saiba como administrar de fato, porque quando a gente está falando do executivo, principalmente, a gente está falando de conhecimento técnico, a gente precisa desse tipo específico de conhecimento para conseguir fazer as coisas andarem. Já fiz uma parte na fala do Edilson, mas quero pontuar novamente. Peço para a secretária de Educação, Alice, que olhe com carinho, que o prefeito olhe com carinho para a situação das nossas escolas públicas aqui da cidade. Para quem não sabe, mesmo as escolas estaduais, elas recebem serviço da prefeitura, né? As nossas merendeiras, elas são funcionárias da rede municipal, elas são funcionárias do município. E então o município ele sabe como é que está a situação das nossas merendeiras, ele sabe como está a situação, inclusive das agentes de limpeza e das escolas como um todo, gente. Quem está dentro da escola pública sabe que é
inviável o retorno presencial das aulas. Como eu disse, as aulas já retornaram, mas não presencialmente. Esse retorno presencial, eu acredito, assim como os outros colegas vereadores, que só deve voltar quando houver segurança de fato. Como eu relatei para vocês, na escola que eu trabalho, que nem está entre as maiores da cidade, a gente teria, em média, por períodos, de 100 a 150 alunos. É muita criança, é muito adolescente, para a gente manter todo mundo de máscara, para a gente garantir álcool em gel o tempo todo para todos, para a gente garantir um intervalo escalonado. A gente não tem corpo de funcionário para isso e, como eu disse, as nossas merendeiras não estão trabalhando porque elas ou têm comorbidades ou têm mais de 60 anos. Então eu peço um carinho, um olhar carinhoso da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, para essa situação de retorno presencial aqui nas cidades de Amparo, tá bom? Outra coisa que eu queria comentar é sobre um requerimento que eu coloquei hoje aqui nessa casa, que pede algumas informações sobre o auxílio amparense. O auxílio amparense foi um projeto de campanha da atual gestão, do Carlos Alberto, do MDB, e ele propunha um vale supermercado para a população que tem passado dificuldade. Gente, não sei se é conhecimento de todos, mas o auxílio emergencial do governo federal acabou. Aqueles R$ 600 acabaram. A gente vive uma situação de crise sanitária, econômica e social e o governo federal não está atendendo a essa demanda, não está correspondendo ao que a gente precisa. O Estado está se fazendo de maneira omissa, e a nossa população está passando fome. Amparo, que é uma cidade que tem o IDH, pasmem, semelhante ao da Suíça, tem muita gente passando fome hoje. Esse auxílio emergencial estava salvando vidas e o presidente da República cancelou. Já que o governo federal não está cumprindo com a sua função, eu faço aqui esse apelo para que a prefeitura ponha em prática o auxílio amparense, ponha em prática esse projeto que foi projeto de campanha e que poderia colaborar com as famílias amparenses que hoje estão passando fome, gente. Eu tenho certeza que todo colega vereador aqui já recebeu ao longo dessas semanas uma mensagem de alguém pedindo comida. De alguém pedindo, né, pastor? Pedindo um quilo de arroz, pedindo feijão, pedindo leite. E a situação está muito precária, gente. Então, esse auxílio amparense, se ele fosse posto em prática, ele conseguiria dar um respiro para o trabalhador aqui da nossa cidade. Ele conseguiria garantir pelo menos o leite das crianças, pelo menos aquela cesta básica que está faltando em muitas famílias hoje, tá? Então eu deixo esse apelo para a prefeitura, que ela possa colocar em prática esse projeto, e deixo aqui a minha indignação com o governo federal, que tirou o auxílio emergencial em um momento que a gente vive o auge da pandemia, os casos só aumentam, o desemprego só aumenta, e o auxílio emergencial foi retirado. É uma vergonha que esse auxílio tenha sido retirado. Obrigada. Sem mais inscritos, intervalo de 5 minutos para o intervalo regimental. 5 minutos.
retomando os trabalhos, eu peço à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira, Presente. Antônio César da Silva, Presente. Carlos Benedito Casotti, Presente. Edilson José Camilo, Presente. Elson Batista da Silva, Presente. Farlim Conrado de Jesus, Presente. Janaína Pereira de Oliveira, Presente. José Osmar Dorigan, Presente. Luiz Carlos de Oliveira, Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues, Presente. Silvia Forato de Camargo, presente, Edilson Chaves dos Santos. Presente. Eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias da ordem do dia. O projeto de lei número 05/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI de Amparo, a debitar nas faturas de água e esgoto ou água de seus usuários doações de valores em favor das entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública municipal e da outras providências. Contém emendas. A emenda número 9, me parece que vai ser retirada. Então, nós vamos... o senhor tem que requerer a retirada da número 9. Vamos requerer poder tirar. Então, a solicitação de retirada da emenda número 9 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nossa. Então, é votação. Pode. Próxima emenda é a número 10. Emenda número 10. Ao projeto de lei número 05/2021. Altera o dispositivo ao projeto de lei 05/2021 na forma que se especifica. Então, a emenda número 10/2021, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, está em discussão. Algum vereador quer se manifestar? O pastor Elson gostaria de falar alguma coisa a respeito disso? A respeito dessa emenda? O que eu tinha que falar foi aquilo que eu disse. Manter um tempo, pelo menos a gente não dá margem para ninguém venha fazer malandragem, né? Por isso que eu pedi esses 3 anos, seria 5, mas vamos ficar com os 3 anos, para poder também ver as pessoas mais idôneas, né? Então é essa que é a minha causa. Então, nós vamos colocar a emenda número 10/2021 em votação. Votação da emenda, voto nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira, Olha, eu contrário. Antônio César da Silva, Favorável. Edilson José Camilo, Favorável. Elson Batista da Silva, Favorável. Farlim Conrado de Jesus, Favorável. Janaína Pereira de Oliveira, Favorável. José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues, Favorável. Silvia Forato de Camargo, contrário, Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Emenda aprovada por... Uma parte. Pois não. Quando eu disse contrário, na verdade, foi por causa do tempo. O senhor quer retificar o voto? Não. Vou manter. Tá. Porque eu acho que há 3 anos. Mas o fato de ter 3 anos, ter 1 ano, não significa que, na minha opinião, que tem mais idoneidade ou não. Então, esse é o meu ponto de vista. Sim, claro. Só isso. Claro. Então, o projeto foi aprovado. A emenda foi aprovada por 2 votos contra. Vamos colocar em discussão o projeto de lei 5/2021. O projeto de lei está em discussão. Algum vereador gostaria de se manifestar? O projeto de lei número 5/2021 está em votação. A votação
é nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira, Favorável. Antônio César da Silva, Favorável. Edilson José Camilo, Favorável. Elson Batista da Silva, Favorável. Farlim Conrado de Jesus, Favorável. Janaína Pereira de Oliveira, Favorável. José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues, Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável, Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Projeto de lei 5/2021, aprovado por todos os vereadores. Presidente, eu requero a dispensa da redação final. Vamos votar a solicitação de dispensa da vereadora Silvia. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei /6/2021. Projeto de lei número 06/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir o seu orçamento anual um crédito adicional suplementar e dá outras providências. O prefeito solicitou a retirada. Nós vamos colocar em votação a retirada desse projeto a pedido do seu prefeito municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Tem mais alguma matéria, secretário? Não, né? Não. Não havendo mais matéria, eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos vereadores inscritos para as explicações pessoais. Vereador Pastor Elson. Eu quero agradecer a todos que votaram, né? Tanto a favor, também aqueles que não votaram. Essa casa é muito importante por isso. A democracia, ela nos dá essa liberdade de nós fazermos aquilo que é melhor. E por isso que quando eu observei a lei, eu achei muito importante a gente pôr também um parâmetro para que não venha acontecer quantas coisas a gente tem visto acontecer. O auxílio emergencial mesmo. Milhões foi devolvido porque pessoas que não precisavam usurpou do dinheiro. Por que isso? Porque também não houve um parâmetro devido à necessidade, né? Quando a Silvia falou aqui a respeito do auxílio de amparo, seria muito importante, mas precisa ver se há condições também de fazer, né? A nossa cidade fazer. O Brasil está pronto a fazer novamente, com um valor menor, né? E eu sei da necessidade das pessoas. A gente, como pastor, todo dia a gente ajuda famílias. Até aqui, só nessa pandemia, a minha pessoa, falando de mim, não estou falando da igreja, eu ajudei 220 famílias com alimento, com leite e com tantas outras coisas. Pessoas passando por dificuldade. Amparo. Agora, vamos imaginar cidades maiores, né? Então, é muito importante nós olhar um pouco para os necessitados, para os carentes, para aqueles que precisam de algo. E se o prefeito, ele prometeu, como prometeu, o momento seria agora, mas há condições agora de fazê-lo, né? Mas que todos nós possamos ajudar. Ajude o seu próximo. É o importante e é algo muito importante a se fazer, olhar para o próximo. Muito obrigado a todos. Mais algum inscrito? Não. Eu só, antes da gente declarar encerrada a sessão, eu só gostaria de colocar, né, com um profundo pesar, há um ano atrás, na terça-feira de carnaval, no Jornal Nacional, foi divulgado o primeiro caso de Covid no Brasil. Faz um ano que nós estamos convivendo com essa pandemia. Muitas pessoas se foram, muitas vidas foram ceifadas e a gente sempre tem aquela esperança que tudo melhore. Vamos ter fé, vamos esperar que o Brasil consiga vacinar os seus habitantes, que a gente possa retomar com maior brevidade a nossa vida normal.
eu convoco a todos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 22 de fevereiro do ano de 2021. Nada mais tendo a apresentar, discutir ou a votar, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo mais uma vez a colaboração de todos os vereadores, de todas as vereadoras e a presença de vocês aqui participando ativamente da nossa sessão. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos.